Todos nós carregamos algo do passado. Às vezes são memórias doces, outras vezes são pesos que nos acompanham por anos. Mas e se eu te dissesse que mesmo os momentos mais difíceis e dolorosos podem ser transformados em força? Hoje quero te mostrar como o peso do passado pode ser uma alavanca poderosa para o seu desenvolvimento pessoal. E para isso eu vou compartilhar algumas histórias que podem mudar a forma como você enxerga as suas próprias experiências. Às vezes você até sabe disso, mas precisa alguém ouvir novamente para você lembrar. Se você sente que o passado tem influência sobre o seu presente, fica comigo até o final desse vídeo. E claro, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais reflexões profundas como essa. Espero que você esteja gostando do nosso canal. Ele só está no início. O passado, especialmente as experiências marcantes, constrói a base de quem somos hoje. Ele molda nossas crenças, emoções e até a forma de como enxergamos o mundo. Mas nem sempre reconhecemos essa influência. E muitas vezes permitimos que essas memórias nos limitem em vez de nos impulsionar. Quando na verdade o que nós mais queremos é ser impulsionado, é ir para frente, é progredir de vida, não é verdade? Imagine uma pessoa que sofreu uma rejeição em uma relação, por exemplo. Essa dor, se ela não for compreendida, se ela não for ressignificada, ela vai se transformar em medo de se abrir novamente. Ela vai limitar oportunidades de novas conexões. Quem conhece alguém que já sofreu assim? Então, fica uma pergunta para você. Qual o peso do passado que você sente que ainda está carregando? Vou contar uma história. Ana cresceu ouvindo que nunca seria boa o suficiente. Essas palavras ecoaram durante anos, fazendo-a se sentir incapaz de alcançar seus sonhos. Até que em uma sessão de psicoterapia ela começou a revisitar essas memórias com um olhar diferente. Ela percebeu que o que mais a doía era também o que mais a motivava. Ela queria provar para si mesma que era capaz. Hoje Ana é dona do próprio negócio e ajuda outras pessoas a vencerem os seus medos. Ela transformou uma ferida em força. Nada melhor do que uma pessoa transformada para transformar, não é verdade? Ao olhar para o passado com coragem e compaixão, você pode encontrar forças escondidas nas experiências mais dolorosas. Às vezes eu estou falando esse vídeo, narrando esse tema, e você está pensando em algumas questões que te deixaram com dor, que lhe causam dor. Vou contar uma segunda história para você sobre ressignificação do trauma. É a do Carlos, que perdeu o pai em um acidente quando ele era adolescente. E por anos ele se sentiu culpado por não ter passado mais tempo com seu pai. Isso o levou a evitar se envolver emocionalmente com outras pessoas com medo de perder alguém. Em psicoterapia, Carlos percebeu que o que ele realmente queria era honrar a memória do pai vivendo intensamente. Então ele começou a se reconectar com amigos e familiares, e hoje Carlos consegue valorizar cada momento como uma oportunidade única de se conectar. Ou seja, algo que lhe trouxe dor, lhe trouxe trauma, ele jamais vai conseguir apagar esse passado de perdas. Mas ele entendeu que o passado não pode ser mudado. Então, já que não pode ser mudado e o significado está ruim, veja bem, Carlos deu um novo significado a ele. E dar um novo significado está em suas mãos, principalmente nesse novo ano que começa. Eu vou dar 3 estratégias práticas de como transformar o peso do passado em força para o presente. Primeira delas é a aceitação e reconhecimento, como eu estava dizendo. O primeiro passo é aceitar que o que aconteceu, negar ou reprimir, só vai prolongar o sofrimento. Então você tem que se perguntar, o que essa experiência me ensinou sobre mim mesmo? O que eu vou conseguir aprender? Ou o que está em minhas mãos para que eu possa
aceitar e reconhecer que não foi culpa minha, que não é culpa minha, entende? Você tenta... a segunda estratégia é a questão da ressignificação. Você tentar ver o passado sobre uma outra perspectiva. O que parecia um fracasso pode ser entendido como um aprendizado. Um exemplo disso, por exemplo, é você tentar escrever sobre o que aconteceu e ao final você ver os recursos que você ganhou com essa vivência. Ou seja, sempre tentar tirar experiências positivas da sua vivência. O terceiro delas, eu acho que eu já falei em alguns vídeos passados, é desenvolver a autocompaixão. Muitas das vezes nós somos duros demais conosco, por erros, por escolhas do passado. E praticar a autocompaixão ajuda a aliviar esse peso emocional, essa carga, para abrir espaço para o crescimento, né? É muito importante porque a gente aprende a agir de forma diferente no presente. Se o passado ele te ensinou sobre resiliência, tenta aplicar isso, enfrentando os novos desafios que virão com mais força e confiança. Acho que um princípio importante é levantar a cabeça e entender que você é um ser humano que erra, que aprende, que consegue entender e, mais importante, a gente consegue pensar aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que a gente precisa melhorar. O passado, ele precisa ser um professor e não algo que te aprisiona, não um carcereiro. Lembra-se disso. Se você esquecer de todas as coisas, eu só quero que você guarde uma coisa durante esse vídeo aí. O passado, ele é um professor. Ele está para nos ensinar, não para nos prender. Quando você encara suas memórias com coragem e abertura, você descobre que o peso que parecia insuportável pode, na verdade, ser a base para a sua força no presente. Agora eu quero ouvir de você. Que lição o seu passado te ensina? Se você quiser contar uma história nos comentários, quem sabe eu não conto ela aqui nos próximos vídeos. Você sente que vai conseguir aplicar no presente essas dicas? Compartilhe nos comentários, vamos construir juntos uma comunidade de apoio e inspiração. O passado pode ser pesado, mas quando ressignificado, ele nos torna mais fortes. Use o que passou para criar o que ainda está por vir. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Tchau.